Se por acaso alguém quiser rever algum dos nossos evangelhos, está guardadinho. Vamos fazer a oração, então? Senhor Jesus, muito obrigado, mestre amado querido, por mais essa noite de orações, de estudos do teu evangelho, à luz da doutrina espírita. Muito obrigado também pelos teus anjos da guarda, que se encontram presentes do ladinho de cada um de nós. Obrigado também pela companhia dos nossos entes queridos, que voltaram para a pátria verdadeira e que estão aqui juntinho conosco neste momento de oração. A gente te agradece e te pede, Senhor, que de alguma forma o Senhor nos abençoe para que a gente compreenda da melhor maneira o conteúdo que será estudado nessa noite e que o Senhor nos ajude a orar com fé, Senhor. Muito obrigado, que assim seja. Vamos falar aqui então um pouquinho a respeito do tema que a gente está lendo aqui, ó. Capítulo 10º, que é justamente o bem-aventurados que são misericordiosos. Esse é um capítulo bem longo que nos diz, né, e traz inúmeros exemplos justamente da questão da misericórdia, da questão do perdão, da questão de que Jesus nos pede para perdoarmos não uma vez, mas 70 vezes 7. Então é a respeito desse perdão, dessa misericórdia, não julgar o próximo, é que esse capítulo tem o tema. E ele é bem longo, porque tem muitos exemplos e muitas instruções dos Espíritos. Na semana passada, a gente começou a ler aqui, ó, perdão das ofensas, ó, 19/10. Então, nós lemos essa parte aqui. E aí, hoje, 26/10, nós vamos começar aqui no item 15. Quem tiver aí o evangelho, quiser ir fazendo as anotações, vão fazendo, porque depois é muito importante que vocês comentem, tragam aí também a parcela de conhecimento de vocês, ou também alguma questão, alguma dúvida, tá? Combinado? Então vamos começar aqui, ó. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Olha que coisa, tá? Então, essa parte aqui, ó, item 15, que foi escrita nada menos, nada mais do que pelo próprio apóstolo Paulo, ó, São Paulo, Paulo de Tarso, que voltou como espírito e ditou essa mensagem. Ele nos diz que perdoar os inimigos é pedir perdão a si próprio. Por quê? Porque na própria oração que Jesus nos ensinou, né, tem uma parte que diz, né, que Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, na medida que perdoamos os nossos inimigos, ou aqueles que nos ofenderam. Tá? Então, perdoar os inimigos, e esses inimigos, não precisa ser um inimigo ferrenho que quer destruir a minha vida, pode ser qualquer pessoa que fala qualquer verdade e que nos incomoda. Tá? Então não precisa ser um inimigo, pode ser um amigo, pode ser um companheiro, uma companheira, pode ser um familiar. Normalmente, alguém da família aponta o dedo para a gente e fala a verdade, a gente não gosta muito. Então é importante que a gente não guarde mágoa, né? E não guardar mágoa é perdoar.
Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Ou seja, tá? Quando eu perdoo alguém que me ofendeu, alguém que me disse uma verdade e que de alguma forma mexeu com o meu ego, com o meu brio, ou seja, eu me senti incomodado, e eu só me sinto incomodado, pode ser com uma verdade que é me atirado na face, ou com uma mentira, não importa, tá? Eu me sinto incomodado somente se eu sou orgulhoso, tá? E vaidoso, porque a vaidade, ela é filha do orgulho. Se eu não sou orgulhoso, se eu sou humilde, se eu sou simples, se eu sou submisso à vontade de Deus, podem falar o que for, sendo verdade ou não, não vai me ofender. Mas isso é uma caminhada que exige da gente muito controle mental e emocional. E essa caminhada, muitas vezes, demanda inúmeras encarnações. Então, a gente não pode se iludir, tá? Mas é legal que a gente entenda isso. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Tá? Não foi isso que nós falamos da oração dominical? Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência, tá? Então a gente tem necessidade de indulgência. Por isso que a gente não pode usar de rigor, às vezes até para uma ofensa leve, tá? O que é indulgência? Lembra que nós já falamos? Nós já comentamos aqui, né? Mas como ela é uma palavra que a gente não usa muito, eu gosto de sempre trazer a tradução, ó. Né? Nós temos necessidade da indulgência de Deus. O que é? Tolerância e perdão, tá? Então, nós temos essa necessidade. Por quê? Porque nós somos espíritos falhos, nós cometemos pecados e erros. Tá? Então, é muito importante que a gente não seja duro, exigente e nem inflexível com a falta do próximo. Vamos continuar aqui? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Olha que coisa. É muito comum, né? A gente mesmo, em algum momento da nossa vida, usarmos essa expressão quando alguma coisa muito grave acontece com nós. Vamos dizer que a gente deposita uma confiança total em alguém, principalmente em termos de relacionamento, né? Ou em termos de irmãos, de família, de pai, de mãe, né? De filhos, tá? E aí acontece alguma coisa em que aquilo que eu estava esperando que aquela pessoa, né, a reação ou a ação, ou o comportamento que eu estava esperando daquela pessoa, tá, não acontece. Acontece um comportamento completamente inverso. E aí a gente fala, eu nunca ia esperar que essa pessoa pudesse fazer isso para mim, pois eu faço de tudo para ela. Eu dou tudo. Eu dou o meu amor, eu dou o carinho, eu dou tudo que eu tenho e ela conseguiu agir dessa maneira, eu nunca ia esperar. Tá? Então, é comum que nesses momentos a gente se sinta ofendido. Tá? E diz, isso eu não perdoo. Tá? Posso perdoar qualquer coisa, mas isso eu não perdoo. Se eu usar essa expressão e mantê-la viva dentro de mim, o que está dizendo Paulo aqui?
eu estou pronunciando a minha própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmo não reconhecereis que fostes o agressor, tá? Ou seja, será que aquela atitude que aquela pessoa tomou, que eu não esperava e que me ofendeu profundamente, será que eu lá atrás não dei causa para aquilo ali? Então é uma coisa que Paulo, o apóstolo, está pedindo para que a gente analise dentro da gente. Está aqui, ó. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura. É comum, né? Os casais, por exemplo, se separarem, se divorciarem se forem casados, se separarem, tá? Por conta, às vezes, de mesquinharia, por conta, às vezes, de coisinha à toa, né? E aquilo vai se tornando, aquela gota ali, ó, de água, vai, de alguma forma, se tornando no manancial e acaba numa ruptura, é o que o Paulo está dizendo. Não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? Será que é só a pessoa que foi completamente culpada? Será que eu também não tenho uma parcela da culpa dessa agressão que eu sofri? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão que demais para serdes indulgentes e não para vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Tá? Então, ó, vamos voltar para trás um pouquinho, tá? Então, se o meu adversário, ou se aquela pessoa que me ofendeu, tá? Tá dizendo aqui, ó, foi excessivamente suscetível, ou seja, foi excessivamente bravo, nervoso, né? E de alguma forma extrapolou, normalmente perde a razão, né? Começa a gritar e ofender. Às vezes acontece isso, e às vezes não. Às vezes é uma frase dita de uma maneira não amorosa, né? Com desdém, né? Às vezes a pessoa fala com desdém e nos ofende. E às vezes é agressivo mesmo, tá? Se aconteceu isso, a razão é maior ainda para que a gente seja indulgente. O que é indulgente mesmo, tio Léo? Aqui, ó, tolerante, exercitar o perdão, ó, tolerância e perdão é indulgência. Então é uma razão maior, porque quanto maior o agravo, quanto maior a ofensa, mais eu preciso exercitar o perdão. E se for uma falta muito grande que cometeram para conosco, tá? Maior precisará ser o meu perdão e mais agraciado eu serei aos olhos de Deus, porque eu perdoei uma falta muito grande. A maior das faltas que pode acontecer é alguém nos matar, roubar o nosso corpo físico. E no momento da morte, se eu perdoar aqueles agressores, eu estarei aos pés de Cristo, pois foi isso que ele fez, não foi? E para não vos tornardes merecedores da invectiva. O que é invectiva? Injúria que lhe lançaste, tá? Então, o que é não tornar merecedor da injúria? Tá? Ou seja, alguém falou alguma coisa. Se eu, de alguma forma, guardei ódio, ressentimento e não perdoei, às vezes eu sou merecedor daquilo que foi falado. Então, é isso que Paulo está dizendo. Tá? Então, se eu perdoo, aquilo passa. Se eu me revolto e guardo rancor e não consigo perdoar,
muitas vezes eu sou merecedor de aquilo que foi me dito ou de alguma forma que chegou até mim. Admitamos que em cada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não viestes degenerar, que não fizeste degenerar em querela grave, ou que houvera podido cair facilmente no ouvido. Ouvido aqui não é o órgão de ouvir, é esquecimento, tá? Então, o que o Paulo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, cara, que às vezes alguém nos ofende com uma coisa assim e eu já retruco uma coisa desse tamanho. E aí a pessoa retruca de novo com desse tamanho e pronto. E se eu tivesse feito ouvidos moucos? Ouvido moco é aquela coisa que não dá importância, né? Ouve de um ouvido e deixa sair pelo outro, tá? Se fingir de bobo, lembra? Tá? Às vezes a gente se fingir de bobo é a melhor reação que a gente possa ter. Porque quando um não quer, dois não brigam. Tá? E deixa aquilo passar. Ah, mas você pode falar assim, tio Léo, mas eu não tenho sangue de barata, eu não consigo. Tudo bem, é um treinamento, né? Jesus teve sangue de barata, né? Foi açoitado, foi cuspido, foi esmurrado, foi chicoteado e foi morto. E ficou tranquilo. Não reagiu em momento nenhum. Então, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Na dúvida, lembra, né, Leandro? Na dúvida, tá? Como eu devo proceder? Pergunta dentro de você mesmo. O que Jesus faria se ele tivesse recebendo agora essa ofensa dessa pessoa? E se essa pessoa estivesse me maltratando como está, mas no meu lugar estaria Jesus? O que ele faria? Será que ele revidaria? Será que ele guardaria rancor, ódio? Ou ele faria uma oração e pediria, né? E provavelmente estaria pedindo para que Deus perdoasse aquela pessoa. Ela não está bem, às vezes está desequilibrada, às vezes não está no momento bom, às vezes está passando por situações difíceis, né? Que torna a pessoa agressiva. Então isso é muito comum. Lá na igrejinha de Jesus a gente tem uma figura, né, uma figurinha carimbada que a gente diz, que é uma senhora que ela vai todos os sábados, e todos os sábados ela entra reclamando e xingando e sai reclamando e xingando. E toda vez ela fala que ela nunca mais vai pisar os pés ali, porque todo mundo não presta, né? E ela ofende e xinga alto mesmo, e fica a palestra inteira xingando. Mas é uma querida que a gente acolhe ela de coração. Heloísa Aparecida Giroto. Né? O Ferdinando já deu uns beijinhos nela, só que ele não é bobo, ele dá uns beijinhos e vaza, ó, né? Porque senão ela dá uma camaçada de pau na cabeça. E as pessoas são assim. Tá? Vai ver a história de vida dela. Né? Eu dei uma pesquisada na história de vida dessa senhora, da Heloísa. Tá? Ela já foi indigente, ela já viveu na rua, ela já foi estuprada. A filha dela, que ela tem, a Márcia, nasceu de estupro, né? Quando ela era jovem. Ela já viveu nos guetos, ela já passou por situações precárias, né? Que nem cachorro não passa. Tá? Então, ela tem a violência dentro dela, porque ela viveu isso daí. Né? E, de alguma forma, ela usa isso daí como defesa. Mas a gente acolhe ela sempre. E toda vez ela vai embora, diz que não vai voltar mais. E todo sábado é uma das primeiras a chegar lá. Tá? Então é isso. É o perdão infinito. A gente não guardar ódio, a gente não procurar revidar. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Está aqui, ó. Ou seja, o que significa isso? O que o Paulo está dizendo?
Ele está dizendo o seguinte, cara. Se quando um não quer, dois não brigam. Tá? Então, se eu posso impedir. Como que eu posso impedir? Se fingindo de bobo. Finge que não escutou. Pronto. É. Põe o dedo, tá? E você tá lá. Tá mexendo com outras coisas. Finge que não escutou. A melhor coisa. Aí você consegue impedir uma violência. Por quê? Porque se você se mantém calmo e tranquilo, mesmo que por dentro você está explodindo, tá? Então é um treinamento, né? É uma disciplina que a gente adquire com muito treinamento. E quanto mais a gente pede para Deus paciência, calma, tranquilidade e sabedoria, mas Deus coloca nas nossas vidas pessoas que vão nos desequilibrar. Para quê? Para a gente treinar a paciência, a calma, a sabedoria e a humildade. Tá? É desse jeito que funciona. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Tá? Ou seja, a pessoa está falando uma grande de uma mentira. Tá? Mostrar. Tá, e o que o Paulo fala? Mesmo que a pessoa esteja falando mentira, caluniando, falando coisas que não são verdades. Lembra de Jesus? Tá? Ele foi morto porque encontraram um monte de mentiras e pessoas, aí eles levaram testemunha de mentiras e por isso ele foi morto. Em nenhum momento ele reagiu. Admitamos finalmente. Tá. Então, mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Tá? Clementes. O que é clemente mesmo? Clemente, ó, bondoso, brando, indulgente, misericordioso. Tá aí, ó. Isso é clemente, tá? Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Ó, tá aqui, ó. Há duas maneiras. Ó, duas. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Bom, aqui, cara, entra uma outra parte, que é o seguinte. Muitas vezes a gente fala, não, eu perdoo. Não, já perdoei, tá? Já perdoei, eu não quero saber. Só que é o seguinte, que essa pessoa não me apareça nunca mais na minha frente. Tá? E se ela passar por alguma dor, por alguma provação, passar por alguma coisa que faça ela sofrer, tá? É porque Deus entendeu que isso é o melhor para ela. Então a justiça de Deus está sendo cumprida. Tá? Mas eu já perdoei. Perdoou Cacilda. Porque quando a gente pensa dessa maneira, nós não perdoamos nada. Nós queremos que a pessoa morra esturricada. Se ela aparecer na frente e tiver um pedaço de pau, dou na cabeça dela. Eu tomo a clava da justiça na minha mão. Perdoamos nada. Porque essa é o perdão da boca, dos lábios. Ó, tá aqui, ó. E não do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advenho. Não é isso que eu acabei de falar? Tá? Perdoou, não, perdoei, né? Essa pessoa fez, ó, acabou com a minha vida, me espezinhou, traiu a minha confiança. Eu amava ela, né? Dava a minha vida por ela, ela foi capaz de me trair dessa maneira. Não, mas eu já perdoei. Ah, eu só não quero ver ela na minha frente. Já perdoei. Mas se por acaso ela estiver sofrendo, é a justiça de Deus, tá? E ela merece. Aí, isso não é perdão. Comentando
que ele tem o que merece. Ó, não é isso que eu acabei de falar? Tá? Isso não é o perdão. Ah, tio Léo, mas espera aí, mas não tem jeito, né? Tá? Eu não sou Jesus, eu não sou santo. Claro, ninguém é Jesus aqui. Jesus é o expoente máximo, né? O maior espírito que já reencarnou, e nós estamos muito longe, nós somos cheios de pecado, nós estamos no mundo de provas e expiações, tá? Não estamos aqui em missão, nós estamos aqui para aprender, isso é uma escola, para sofrer, para passar por provas, por expiações, por situações de desequilíbrio, porque é isso que faz a gente amadurecer. E o exercício do perdão é um dos quesitos que a gente deve trabalhar. Mas, ó, o primeiro grande passo é o não revidar. O que é não revidar? É a pessoa acabou comigo, traiu, me espezinhou, acabou com a minha vida, tá? Ou seja, fez tudo de mal para mim. Inclusive, falou um monte de mentira, tá? Eu posso simplesmente buscar vingança, tá? Que é o que a gente fazia, ou ainda faz, né? Espero que se alguém ainda faça, que repense isso daí, mas é o que a gente fazia até ontem, tá? Tudo bem, tá? Fez tudo isso legal, tá? Né? A vingança é um prato que se come frio, e planeja, e arruma, e ajeita, tudo para se vingar daquela pessoa. Tá? Isso a gente fazia até ontem. Tá? Então, o primeiro grande passo é a gente não guardar o desejo de nos vingarmos, a guardar aquele ódio e planejar uma vingança. Tá? Então, se a gente já consegue fazer isso, a gente não pode se iludir. Nós já demos um grande passo. Tá? Então, nós não estamos planejando a vingança. O segundo grande passo é a gente começar a praticar o perdão, ou seja, nesses termos que está aí, ó, perdão dos lábios, a gente não pode se iludir. Tá? Então, se eu não estou planejando uma vingança, e olha, o que é planejar? Às vezes, a situação nos acontece sem a gente ir atrás. Vamos dizer que aconteceu alguma coisa e a gente se desentendeu. E essa pessoa pode ser que lá na frente necessite de nós, de alguma maneira. Vamos dizer que ela ficou doente, que ela está desamparada e que ela precisa da gente. E ela pede socorro. Ou mesmo que ela não peça, a gente fica sabendo que a pessoa está necessitada de uma ajuda. Tá? Primeiro lugar. Tá? Então, se eu, por acaso, não falar assim, bem feito, tomara que morra, porque ele ou ela merece, tá? Isso é o que a gente fazia. Se a gente fala assim, fez tudo isso comigo, agora está passando por necessidade, tudo bem, tá? Vou ver o que eu posso fazer. Bom, segundo grande passo. Tá? Perdão! Perdão. Ó, perdão. Eu perdoo. Da boca para fora. Não tem importância. Já é um grande passo. Eu não estou buscando vingança. E se ela precisar de alguma coisa, tá? Se ela precisar, que eu sei que ela está precisando, eu, de alguma forma, eu tento ajudar. Nem que seja não através de mim, mas pelo menos não desejo mal. Não desejo que ela morra. É o terceiro grande passo. E o quarto grande passo, tá? É o nosso alívio, a nossa paz. O que significa a nossa paz? Significa que a paz não tem preço. Então, se eu não guardo rancor, não guardo ódio, não guardo mágoa, eu estou saneando a minha mente, e a minha mente está em paz. E devagarzinho eu vou me esquecendo.
eu vou relevando a outros planos o acontecido. E aí eu vou me equilibrando. É a minha paz. Quantos não disse, perdoo e acrescento, mas não me reconciliarei nunca? O verdadeiro perdão não pode, ó, o verdadeiro perdão, e aí vai nos passos, né? Lembra, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. O verdadeiro, e demanda muitas resistências, tá? A gente não pode se iludir, né? É a gente não colocar empecilho contra a reconciliação. Então, se por acaso aquele que nos ofendeu, nós estamos falando só da ofensa de lá para cá, lembrando que a gente ofende as pessoas. E quando a gente ofende, aí o caminho é inverso. Eu tenho que buscar a reconciliação. Tá? Reconcilia-te com os teus adversários, com aqueles que te ofenderam e aqueles que você ofendeu. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Jesus pediu para a gente. Tá? Então, a gente nunca colocar em empecilho a reconciliação. Senão não é perdão. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. Perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Ou seja, a gente esquece. Tá? Ou procura, ou faz um exercício. Porque isso é um exercício, tá, pessoal? É um exercício. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacro. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Ó, tá aqui, ó, tá? Pra gente não se sentir assim, porque às vezes a gente lê isso daqui e fala, mas não tem jeito, eu não consigo, tá? É natural, a gente não consegue mesmo, porque o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar a quê? Às grandes almas. O que são as grandes almas? São espíritos já purificados, né? Espíritos crísticos, espíritos angélicos. Porque não é característico, não é peculiar, não é um apanágio do nosso estágio evolutivo. Mas é muito importante que a gente comece, tá? Sai do nível 1, que é buscar a vingança, e entra no 2, que é, de alguma forma, exercitar o perdão. É muito importante. Agora, o esquecimento absoluto, isso não é com a gente, tá? Então, não fiquem, de alguma forma, buscando uma atitude que não está no nosso nível evolutivo. Mas buscar, de alguma forma, tentar perdoar, sair da vingança e tentar perdoar, isso a gente consegue. Nem que seja da boca para fora. Aí isso a gente consegue. Então é esse ponto que é o importante. O rancor é sempre sinal de baixeza. Rancor aqui no sinal de ódio. Ó. E de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Amém? Vou parar aqui. Aí vou pedir que vocês comentem. Quem que gostaria de fazer o comentário? Alguém? Deia, querida. Oi, boa noite. Boa noite. Depois a Rosângela. Seja bem-vinda, Deia. Obrigada, querido. Eu quebrei meu
pé, tio Léo. Ô Senhor da glória! Olha, que prova de paciência. Primeiro Fazendo? foram os dentes, agora o mindinho quebrou e veio rachando por cima do pé, assim, dei uma topada, Meu mas Senhor. estou aqui, tá tudo certo. É, essa, isso que o tio falou hoje, eu comparo com as sessões lá de desobsessão, né? Quantos espíritos que ficam guardando mágoa, vida após vida e de não sei quantas existências, e quando a gente chega lá para tentar doutrinar, aí eles choram, daí eles falam de vinganças assim que às vezes o outro nem sabia, ou alguma coisa que o outro tenha feito. E a gente vê quantas existências que essa pessoa perdeu, com quantas vidas, né? Com essa mágoa, com esse ranço, com esse rancor, com esse ódio, tudo. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? O que a gente queria para a gente, assim, nessa vida atual? De pessoas que falam da gente, de coisas que a gente até faz assim, né? Mas o que a gente quer para a gente o tempo todo e no dia a dia? Então, como o tio falou, é um exercício, sim, é um exercício. E a gente pode aprender esse exercício. O negócio é não guardar e não ficar sintonizando. É, Uma colega nossa lá, ela falou assim que quando ela sabe de alguém, fulano falou de ti, em vez, a primeira coisa que ela fala, eu achei bem interessante, ela fala assim: ai meu Deus, o que será que eu fiz para ele falar de mim? Ai, me perdoa. Ela fala assim, sabe? Ai, que essa pessoa me perdoe. Então, só que daí ela falou, ela não fica mais com aquilo na cabeça, porque quanto mais a gente fica com aquilo na cabeça, com aquela pessoa na cabeça, quanto mais a gente fica falando para um, para outro, a gente está alimentando isso. Então, o que eu quero para o meu corpo e para o meu espírito? Qual é o alimento que eu quero? Então, foi sobre isso. Muito bem, Déia. A Déia lembrou de uma coisa muito interessante e que é muito comum. As nossas reuniões mediúnicas hoje, a maioria delas são de desobsessão, ou seja, a gente vai atender os irmãozinhos que estão lá perdidos no mundo espiritual, que fazem anos, décadas, às vezes séculos, né? Que estão entrevados, estão buscando vingança, que estão sofrendo. E muitos deles guardando rancor, ódio, né? Querendo se vingar e muitos se tornando obsessores mesmo das pessoas. E são levados. Né? Quantos a gente não atende? Tá? E quantos? Mas por que eles são levados? Porque eles já estão maduros, tá? Então, eles já, na realidade, eles não aguentam mais aquela situação. Mas eles buscam, né, e renovam esse ódio, esse desejo de vingança. E a hora que eles chegam ali, que eles sofrem um choque anímico, se acoplam no médium, né? Mas você não conhece o que ele fez comigo, o que ela fez. Ela me matou, me colocou no tronco, né? Na época vem muitos ex-escravos, né? Me colocou no tronco e acabou com a minha vida, estupou a minha filha na minha frente. Ah, tudo bem, meu filho. Quando foi isso? 1827. Ah, então o cara tá lá, né? Há 150, 200 anos. Aí a gente traz a mãezinha dele. Pronto. Né? E aí ele desaba, aí ele não aguenta mais, né? Ele chora. Né? E aí ele agarra a mãezinha, abraça ele, faz ele dormir, encaminha aí. Né? Via de regra. Às vezes é a filha, às vezes é um filho, às vezes é uma avó. Né? Mas a Déia lembrou porque esses espíritos estão muitas vezes mais do que 100 anos ali
E, né? E o perdão, por isso que eu falei, o perdão é a libertação, é a paz na nossa consciência. A gente está em paz, a gente consegue dormir, esquece daquilo. É um exercício. Rosângela, pode falar, filha. Oi, boa noite. Tilau, tu falando sobre, né, sobre o perdão, né? E falando que já é difícil. Perdoar as ofensas é difícil. Agora tu imagina ser uma pessoa querida, um irmão, dentro da tua casa. Tipo assim, meu irmão mais velho, né? Eles, quando ele começou a cuidar da minha mãe, ele me cuidou bem, aí teve que ir para os poderes da minha irmã. E teve aquela coisa, ele não ia visitar ela, que é desculpa dele, que não visitava ela por causa da minha irmã, mas é desculpa, porque não tem isso comigo, não. Eu passei um ano sem a minha irmã falar comigo, mas todo final de semana eu ia lá ver minha mãe. E aí ficou disso aí, ele não ia ver ela, aí ele se juntou com a minha irmã mais velha e começou a botar ela contra mim, contra a outra minha irmã, entendeu? E foi nisso, acabou, ele me bloqueou. Quando foi agora, eu tive que desbloquear, quando a minha mãe desencarnou. A minha irmã mais velha, mulher, fala com ele, porque eu digo, mas não me bloqueou, mas eu peguei e desbloqueei ele. Gente, mas impressionante, eu desbloqueei ele, aí ele começou a chorar, me perdoa, não sei o quê. Eu peguei isso. Eu te perdoo, cara, mas daqui uns dias tu partiu de novo comigo. Meu Deus, foi dito e feito. Essa que eu fiz para evitar, porque eu acho assim, você só consegue também esse perdão porque tem que vir dos dois lados, porque é uma via dupla, né? É uma via dupla. Então, como eu vi que era só uma via minha, só indo, não tinha volta, foi que eu fiz. Eu me isolei, eu bloqueei ele novamente. Eu que bloqueei dessa vez e vou deixar bloqueado. Tipo assim, não desejo mal a ele, porque ele é meu irmão e eu, apesar dele ser desse jeito, eu amo ele. Não desejo mal a ele. E, e eu sei que ele não vai continuar desse jeito, né? Aí eu fico assim, porque eu consigo perdoar, como o tio Léo diz, assim, o tio Léo falou do esquecimento, mas eu acho, tio Léo, que não é esquecer, porque a gente não esquece. Eu acho assim, eu aprendi a fazer comigo, não sei se é com todo mundo que acontece isso, mas é lembrar sem mágoa e sem rancor. Porque o que mata a gente e não perdoar é querer lembrar e sentir aquele ódio. A gente lembra que fulano fez isso e fez aquilo com a gente e deixa se consumir por aquele ódio subindo na gente. E eu faço assim, eu procuro não lembrar, mas sem sentir mágoa nem rancor. Mas é complicado, é muito difícil, é muito difícil. Muito bem, Rosângela, é Acho que isso se alguém mesmo, tá, filha? consegue. Ninguém falou que é fácil, né? Lembra que eu falei que é uma caminhada e demanda muitas encarnações. A Rosângela falou, Aí eu penso ela... assim, se eu penso, porque eu faço assim, se eu vejo que ele não vai contribuir, então eu prefiro fazer a minha parte, por vir por ele, entendeu? Que é me isolar, coloco ele no meu evangelho, peço a Deus por ele, sabe? Mas, pronto, não alimentar, como a Adélia está dizendo, não alimentar. Porque a gente fica todo tempo se lembrando e alimentando, e a gente acaba ficando doente. A pessoa que provoca esse ódio não sente nada, porque as pessoas que fazem isso, elas sentem prazer em fazer, né? E acho que é assim, acho que é uma caminhada muito, muito árdua, muito dolorida, que às vezes você tem que abrir mão de se isolar de pessoas que você ama, porque elas estão lhe fazendo mal, né? Mas se essa é a melhor saída que tem para nós, então, mas eu acho que não é difícil, não. Tudo é prática, porque eu sempre digo aqui, eu sempre digo em todo canto, eu acho que assim que, do mesma forma que você consegue odiar, você consegue amar. Tudo é prática, né? É isso. Esse desabafo comigo. Obrigado, Rosângela, Deus Eu que abençoe. agradeço a oportunidade que tiver. A Rosângela falou uma coisa muito importante que a gente até tinha comentado, mas nós vamos comentar de novo. Que é, ó, perdoar, vamos dizer que alguém, de alguma forma, traiu a sua confiança, que alguém, de alguma forma, te desequilibrou e fez alguma coisa, né, como eu tinha comentado, que você não esperava da pessoa. Tá? A gente costuma, né, depositar, assim,
uma confiança e aguardar comportamento das pessoas. E às vezes elas nos decepcionam. E principalmente quando é um relacionamento, né? Quando um relacionamento conjugal, tá? E acontece isso. Tá. Aí aconteceu e houve uma ruptura. Tá? Eu vou perdoar a pessoa, tá? Aí eu vou lá, vou dizer para a pessoa que eu perdoo, a pessoa vai voltar a conviver comigo, vai fazer a mesma coisa. Não é isso, tá? Não é isso. O perdão é dentro de você. Então, se houve uma ruptura, tá? Não existe mais aquela afinidade, aquele amor puro, né? Sem resguardar, né? Ou seja, quando a gente ama verdadeiramente, não fica com o pezinho atrás, né? Se acontecer alguma coisa, você sempre vai ficar com o pezinho atrás. A gente não vai ter mais. Nós não somos Cristo. Nós não somos. Lembra que eu falei? Nós estamos numa escala muito, muito baixa. Nós somos muito mais animais do que angelicais. Tá? Então, não é isso. Não é tentar reatar o relacionamento. E nem deve ser isso. Porque vai acontecer de novo. Tá? É a gente, dentro da gente, dentro da nossa alma, do nosso coração, buscar esse perdão para que a gente tenha paz. Porque, como a Rosana falou, às vezes a pessoa se compraz, ela ainda está naquele estágio de evolução que ela gosta de judiar das pessoas, é um prazer que ela sente. Existe pessoa assim? Existe. Tá? A gente sabe que existe. Nice, fala um pouquinho, minha irmã querida. Então, tio Léo, com relação ao tema de hoje, né, eu quero só dar um testemunho. Essa coisa do perdão, ela vai muito além, né? Muito além. Um ano, mais ou menos, após o desencarne do meu marido, numa sessão mediúnica, que não foi aqui em Londrina, né? Na incorporação do espírito dele, ele me pedia perdão por uma situação de passado, em que, na verdade, eu não tinha nem lembrança daquilo, mesmo quando ele em vida, isso já tinha se diluído, eu não tinha mais memória disso. E aí eu falava, né? Foi uma sessão em que eu estava presente, aí eu falava que eu não tinha lembrança de nada, não sabia do que ele estava falando, né? Aí ele insistia e implorava que ele precisava do meu perdão, porque a falta desse perdão estava atrapalhando a caminhada dele. Ele não estava conseguindo seguir adiante na missão dele, né? Aí tá, tudo bem, né? Conversei, chorei muito e tudo mais, e vim para casa e fiquei pensando muito nisso por bastante tempo, né? Ficou assim tão forte para mim, falei, meu Deus, como que algo que eu vivi um casamento de 41 anos, foi coisa que aconteceu lá nos primeiros 5 anos, aquilo passou, e dentro de mim, sinceramente, nunca mais aquilo mexeu comigo. Como que pode aquilo ter ficado dentro dele, né, por ele nunca ter pedido perdão, porque não pediria mesmo, né, era do tipo que né, não assumia que a coisa sabia dar a volta direitinho, né? E aí levou isso, né, o tio Léo? Levou e estava atrapalhando a caminhada dele. Só isso, tio Léo. Obrigada pela oportunidade. O microfone, tio Léo, está desligado. Obrigado. Eu estava falando aqui. Obrigado. Obrigado, Nice, por compartilhar, né, a sua vivência. E a Nice falou uma coisa muito importante, que é o seguinte: enquanto a gente está encarnado, a gente, às vezes, prejudica as pessoas. Às vezes a gente faz coisas, tá, que, de alguma forma, ofende as pessoas.
Mas na hora a gente faz e não está nem aí, dá um jeito, principalmente relacionamento amoroso, tá? Principalmente, tá? E a gente vai levando, e aí a outra pessoa fala, ah, tudo bem, tá? E vai embora. A gente nem pede perdão, porque uma coisa é nos ofenderem, né? E a gente guardar a mágoa. Outra coisa é a gente ofender as pessoas e passar meio por cima. E vai levando, tá? Mas nisso, quando a gente desencarna, a primeira coisa que acontece, a gente revê todos os momentos da nossa vida. E a gente para naqueles momentos principais em que a gente, por algum motivo, prejudicou alguém, tá? E pode ser o mínimo. E aquilo se transforma numa coisa enorme. E a gente sente a necessidade imperiosa de ir pedir perdão ou de buscar uma reparação. Se é uma coisa que não dá, a gente implora uma reencarnação numa situação em que a gente vá ter condição de reparar ou passar por uma situação que nós fizemos passar. Tá? Então, né, o que você relatou é muito comum. Né? Os espíritos vêm, né, e pedem, pelo amor de Deus, o perdão para que eles tenham condição, tenham paz de consciência. Por quê? Aqui na carne, a nossa consciência pesa, mas as coisas da matéria, as coisas do mundo, né, deixam aquilo de alguma forma obliterado, ou seja, fica lá escondidinho. Mas no mundo espiritual não tem mais, né? Então, aquela parte emocional aflora e a pessoa, aquilo passa a ser a coisa mais importante. O quê? Buscar a reparação, pedir o perdão e, de alguma forma, se sentir amado. É isso que acontece nisso. Vera, fala um pouquinho para a gente. Comigo aconteceu uma coisa parecida. Numa vez, num passe, meu marido veio, pediu perdão de tanta coisa que eu nem tinha noção, porque eu não tinha necessidade de perdoar, mas para ele era importante. E ele pediu perdão de tanta coisa que eu nem imaginava. Não tinha noção de que aquilo lá ele precisava de perdão. E foi isso mesmo que aconteceu comigo também. É uma coisa que ele estava precisando. Aí eu falei, mas eu já perdoei. Mas daí ele falou, não, tem que perdoar de coração. Para mim, eu já tinha perdoado, mas ele achava que não, né? É coisas que acontecem, que no dia a dia a gente nem percebe, ainda mais porque eu não guardo e eu não fico lembrando, não. Depois eu não fico com aquela mágoa, porque fulano fez isso para mim. Eu não lembro depois. E aconteceu isso comigo. Logo depois. Não demorou muito depois que ele faleceu. É mais ou menos a mesma coisa. Muito bem, Vera, é isso mesmo, tá? Por isso que Jesus pediu que a gente reconciliasse com os nossos adversários, tá? Enquanto a gente está caminhando, ou seja, quando nós estamos encarnados, porque depois, nem sempre a gente vai ter a oportunidade de estar numa reunião mediúnica e pedir perdão para as pessoas. É muito raro isso. Né? E aí a consciência pesa mesmo. Maria Fidela, fala um pouquinho para a gente. Está desligado o microfone. Boa noite a todos. Não, liguei agora. Boa noite a todos. E eu sempre gosto demais de ouvir assim as manifestações das amigas queridas aqui desse grupo. E eu quero só consolar um pouco a Deia, que ela está com esse problema da fratura. Deia, eu não tenho nem ido no Café com Cristo e nem comparecido aqui, porque o Border Collie, aquele cachorro grande do meu filho, deu um pulo em mim, eu não vi, eu estava meio de costa, eu caí e machuquei o cotovelo, mas fraturei o cóccix. Ai, pensa o que é uma dor tenebrosa, mas já está passando, graças a Deus já está passando, então, tudo bem. Agora, sobre essa questão do perdão, né?
eu sempre citava um acontecimento que ocorreu comigo para mostrar como foi terrível essa época do golpe militar. Uma colega que muitas vezes dormia em casa, fazia refeição na minha casa, ela veio me dizer, quando ela foi questionada num inquérito que estava havendo na nossa escola, se eu era comunista ou não. Falasse que era comunista na época, eu estava perdida, né? Aí ela falou assim, ela fiquei com tanto medo que eu falei que não sabia. Eu falei, você falou que não sabia? Pois se eu sou, você está comigo, você dorme na minha casa, eu dei um pedaço assim nela. E eu contava essa história, mas eu não tinha rancor nenhum, tanto que ela já está desencarnada, e eu fui visitá-la na semana anterior ao desencarne. É uma pessoa querida, eu sempre valorizei demais e tudo, mas ficava lembrando essa história para os outros. Então, aí, de repente, me deu uma coisa assim, eu falei, não vou mais lembrar essa história. O que essa história traz de construtivo? Nada. E deve estar perturbando essa amiga, a hora que ela, né, toma ciência disso. Então, eu gostei também, acho que foi a Déia que falou, né, que coisas negativas a gente tem que cortar, não ficar esticando esse assunto, né, que não constrói nada. Então, ó, no meu coração, eu não tinha mais, só citava com um exemplo negativo para ela, que ela devia estar sentindo lá. Eu não tinha sentimento nenhum, assim, negativo, né? Mas a gente tem que fazer isso mesmo. E estou gostando dessas histórias que o pessoal fala, né? E muita gente fala, eu perdoo, mas eu não esqueço. Aquele rancor, eu perdoo, mas não esqueço. Não esqueço o quê? Não está perdoando coisíssima nenhuma. Então, quanto mais rapidamente a gente perdoa e não fica se lembrando desses fatos negativos, melhor é para nós. E isso está bem explicado aí na lição, né? É isso que eu queria falar. Obrigada, viu? Obrigado, Maria Fidela, querida. Espero que você se recupere e volte a trabalhar lá no café. A gente está sentindo a sua falta, tá? Leandro, fala um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. Eu só queria fazer um adendo rapidinho aqui, tio, porque assim, essas histórias que a Anice contou agora, e acho que a Vera também, não sei se foi a Vera, se eu não me engano, é muito impactante, né, de como assim os espíritos precisam do perdão. E aí isso me remeteu ao trecho ali que falou da vingança, né? Porque a hora que estava falando da vingança lá, só vinha aquela frase na minha cabeça, né? A vingança é um veneno que você toma esperando fazer mal para o outro, né? Então, assim, o tanto que é importante a gente não revidar, o tanto que é importante a gente não guardar rancor, não ter mágoa e não buscar vingança, porque quando a gente busca vingança, depois no mundo espiritual, quem vai estar atrás do perdão vai ser a gente. Então, assim, a história delas aí me lembrou muito, me irritou muito, que eu precisei vir aqui fazer esse pequeno comentário. E é isso. Por hoje é isso. Boa noite, pessoal. Obrigado, Leandro. Deus te abençoe, filho. Amém, tio. Alguém quer comentar mais? Dá tempo de um comentário rápido. Alguém quer falar mais? Alguma coisinha? Vou falar, tio Léo. Ai, coisa fofa. Eu estava louco por ouvir você, Adriana. Pode falar. Boa noite a todos. Eu quero só dar um testemunho mesmo, né? Porque anos e anos atrás eu tinha bastante dificuldade para perdoar. E aí eu fui aprendendo, né? Nos estudos e tudo, fui aprendendo. E eu cheguei numa conclusão que não acontece isso em todos os casos, mas a maioria dos casos é que a gente se ofende com os outros e os outros se ofendem muito com a gente, né? E por isso, e aí a falta de comunicação, a falta de conversa, acaba que um vira a cara para o outro e não se conversam e fica vai guardando esse rancor e isso passa aí, né? Anos e anos. E aí eu cheguei numa conclusão de que toda vez que eu tenho um problema com alguém, a primeira coisa que eu faço, eu procuro a pessoa e eu pergunto para ela, o que foi que eu deixei de fazer para você? E quando eu entendi isso, assim, as pessoas, elas se assustam, assim, porque o que a gente normalmente pergunta?
o que é que eu te fiz? Só que o que eu fiz, a gente já sabe, eu já sei o que eu fiz, né? A gente já sabe o que a gente já fez. Só que, mesmo a gente sabendo o que a gente fez, ou a gente sabe que está errado, ou então a gente sabe que está certo, né? Mas como é que a pessoa do outro lado enxergou isso? E aí eu fui, nesse período aí de muito estudo relacionado ao perdão, eu cheguei nessa conclusão dessa pergunta. Falei, o que é que eu deixei de fazer? O que é que você gostaria que eu tivesse feito? Como é que você gostaria que eu tivesse agido? Porque o que eu fiz eu já sei, e não foi legal, porque a pessoa está ofendida. E isso, assim, no primeiro momento, assim, dá um impacto muito grande na pessoa, porque ela não está esperando responder isso, ela quer falar e na raiva dela ali também que ela está, só que daí ela para pensar e aí a gente começa a conversar, porque é uma pergunta que tem que fazer uma reflexão. Então, eu aprendi isso, assim, e toda vez que eu tenho uma situação e que eu vejo que isso pode levar algo adiante, assim, eu sento com a pessoa e faço essa pergunta. E as coisas se resolvem e o perdão acontece, assim, com muito mais facilidade. Então, é isso. Boa noite. Obrigada, tio Léo. Adriana, querida, é uma professora essa minha filha linda. Deus te abençoe, tá? É isso mesmo. Você viu que a gente vai buscando o conhecimento, vai buscando a sabedoria, vai compartilhando conhecimento e experiência, e a gente vai aprendendo, né? Olha que coisa. Agora só falta um pequeno detalhe, mas é um pequeno detalhe, é só colocar em prática na nossa vida, tá? Isso é o de menos, né? Deus abençoe, muito obrigado por vocês estarem aqui, para a gente estar compartilhando esse conhecimento, a gente estar estudando junto, tá buscando, que é o primeiro grande passo, né? A gente conhecer, a gente buscar, a gente entender, e depois a gente vai implementando devagarzinho, conforme a gente queira, né? Conforme a nossa intenção, a nossa vontade, temos o livre-arbítrio, graças a Deus. 20h03. Vamos fazer as nossas orações finais. Então vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, mestre amado e querido, por mais essa noite. Estamos aqui reunidos em teu nome. Obrigado também pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de reflexão a respeito do perdão, que é uma coisa tão importante que o Senhor falou tantas vezes, Senhor, quando o Senhor esteve aqui encarnado, a respeito do perdão. Porque somente quem perdoa, ama, e quem ama, perdoa. E a gente está descobrindo isso agora. E muito obrigado por ter nos dado tantos conhecimentos a respeito do perdão. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Nesse instante, Jesus olha para os teus olhos e te pergunta, o que queres que eu te faça? Conversa com ele. Conversa com Jesus. Tenha certeza que ele está te ouvindo. Tenha certeza que ele aguarda que você vá até ele, mas ele está te aguardando. Ele olha para você e te pergunta, o que queres que eu te faça? Você vai ter 10 segundos para conversar com Jesus. E tenha certeza, tenha fé que ele está te ouvindo. 10 segundos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, obrigado por ouvir as nossas súplicas, as nossas rogativas. E obrigado também, Senhor, por escutar os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Jesus impõe as mãos na sua cabeça e te diz, persevera, mantenha o bom ânimo, tenha fé, porque no tempo de Deus tudo lhe será concedido. Tudo que você me pede, lhe será concedido. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Te pedimos que o Senhor nos ajude também nas orações intercessórias. Não por nós mais, mas por aquelas pessoas que são necessitadas e que a gente sabe que estão passando por alguma dificuldade.
Então, mentalizem as pessoas. Transmitam energia de paz, energia de fé, energia de saúde, de equilíbrio. E essa pessoa pode estar encarnada ou desencarnada. Se ela estiver desencarnada, a hora que você começar a pensar nela, ela está do seu lado. Pode ter certeza. Porque neste momento em que os nossos entes queridos se aproximam de nós. Então, mentalizem as pessoas. Se ela estiver desencarnada, ela vai sentir uma grande paz, um grande alívio, por conta da sua oração. Mas é importante que vocês transmitam energias positivas. E no final, dê um abraço nela e diga, eu te amo. Tenha fé, porque tudo passa e tudo se resolve. Eu te amo. E o exército de anjos do Senhor coletam essas energias e transmitem para todas as pessoas. Você não precisa dizer o nome, não precisa dizer o endereço, basta que você mentalize. E eles já têm o prontuário da pessoa, já sabem a localização e já se encaminham até ela. É assim que funciona no mundo do espírito. Você pensou, acontece. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por este momento de oração e te pedimos que o Senhor transforme essa água que iremos tomar num tônico salutar, num remédio para todos nós e para todos aqueles que tomarem da água. E que o Senhor nos traga de volta a semana que vem para darmos continuidade aos nossos estudos e aos nossos momentos de oração. Obrigado, Senhor, que assim seja. Não vão embora! Abram a câmera! Não vão embora! Não vão embora! Não vão embora! Abram a câmera que eu tenho que tirar um screenshot. Sorriso! Olha lá, todo mundo abriu? Posso agora? Posso? 1, 2, 3. Pronto, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a Uma ótima todos. semana. Boa noite. Boa noite a todos. Semana abençoada para todos.